À primeira vista, seu jardim parece seguro, mas algumas plantas bem comuns podem transformá-lo, silenciosa e secretamente, em um refúgio perfeito para cobras. Por que elas buscam justamente ali sombra, umidade fresca e abrigo? Por que sob alguns arbustos permanece escuro e úmido mesmo em dias quentes? E se suas flores favoritas atraíssem, sem querer, um pequeno banquete de insetos e sapos? Hoje vou te mostrar os sinais de alerta e como resolvê-los com passos simples. Planta número 1. Lantana. Top 1. Lantana. A lantana parece inofensiva e alegre com suas flores brilhantes, mas é exatamente seu crescimento denso e arbustivo que a torna tão atraente para cobras. Debaixo do arbusto, cria-se um canto escuro e fresco, onde um animal pode simplesmente se enrolar sem ser detectado. Você já olhou para baixo de um arbusto e pensou: lá embaixo está quase escuro demais? Na base, muitas vezes se acumulam folhas, como um cobertor natural, que retém o calor e ao mesmo tempo camufla. Além disso, há os galhos pendentes que tocam o chão e formam pequenos túneis pelos quais uma cobra pode deslizar sem que você perceba. Mesmo que a planta pareça seca por cima, a parte de baixo costuma permanecer fresca e úmida. E é exatamente essa umidade constante que atrai as cobras, pois assim elas regulam sua temperatura corporal. Além disso, as flores atraem insetos, os insetos atraem sapos, e os sapos são presas para as cobras. Se você quiser manter a lantana, então pode-a regularmente. Remova as folhas no chão e não a plante diretamente em caminhos. Você daria uma olhada lá embaixo hoje antes de regar da próxima vez? Top 2. Orelha de elefante. A orelha de elefante é uma favorita tropical com folhas enormes e dramáticas. Mas é justamente esse tamanho que pode se tornar um ímã para cobras. As folhas criam ilhas de sombra profunda embaixo delas, onde as cobras se escondem e permanecem frescas. Você já ficou embaixo de uma folha grande e sentiu como fica escuro ali. E por que o solo embaixo parece diferente? Os caules crescem próximos uns dos outros e formam túneis naturais pelos quais as cobras podem deslizar sem serem vistas. Soma-se a isso a umidade. A orelha de elefante ama solo úmido e mantém a base molhada muitas vezes por dias. A umidade constante atrai cobras porque as ajuda a regular a temperatura corporal. E ainda há o pequeno ecossistema. Insetos e sapos gostam de se reunir por perto, e isso soa como um jantar para as cobras. Se você não podar, as folhas tocam o chão, se sobrepõem e constroem uma camada oculta de selva, até nas bordas das folhas sob as quais uma cobra pode se enfiar. Você não precisa remover a planta, mas limpe o chão embaixo dela, evite acúmulo de folhas e dê mais espaço a ela. Dica extra: plantar alecrim ou lavanda na base, cobras costumam evitar cheiros fortes. Você experimentaria isso? Top 3. Espada de São Jorge. A ironia é amarga. Logo, a espada de São Jorge pode atrair cobras de verdade se estiver no lugar errado. Suas folhas altas e grossas formam fendas verticais, estreitas, onde as cobras se escondem no calor do dia. Você já tocou a terra ao redor da sua planta e percebeu como ela permanece fresca? Em grupos densos, as folhas se tornam barreiras naturais, permitindo que uma cobra entre e saia sem ser vista. Além disso, a umidade se acumula na base, especialmente com regas regulares, e essa área fresca e úmida ajuda as cobras a regular a temperatura corporal. Como as espadas de São Jorge costumam ficar em cantos sombreados, elas acabam ficando perto de paredes ou sob arbustos. E exatamente essa mistura de sombra, estrutura e abrigo se torna uma pequena estrada para cobras. Até as pontas das folhas oferecem proteção quando um animal se enfia entre elas. Se ainda houver folhas caídas ou sujeira na base, cria-se ainda mais esconderijo. Você não precisa removê-las, mas as afaste, corte as folhas velhas e mantenha a base limpa. Dica bônus: menta ou tomilho por perto. Cobras costumam evitar cheiros fortes. Top 4. Bambu.
O bambu funciona como uma barreira visual rápida, mas esse exato efeito de parede denso pode proteger as cobras como um bunker natural. Por quê? Porque o bambu, com seus colmos próximos, forma uma estrutura impenetrável, onde mal se consegue enxergar o interior. Você já tentou olhar entre os colmos e percebeu que lá embaixo permanece constantemente sombreado? No chão, muitas vezes se acumulam folhas secas, colmos quebrados e um tapete denso de restos vegetais. Exatamente isso se torna o abrigo perfeito. Escuro, calmo, raramente perturbado. Ao mesmo tempo, o bambu retém a umidade no solo por mais tempo, especialmente se estiver em um canto onde bate pouco sol. E quando pequenos animais como sapos ou roedores encontram proteção ali, o próximo nível da cadeia alimentar aparece. Uma cobra não precisa procurar, ela simplesmente espera. Torna-se especialmente crítico quando o bambu cresce perto de terraços, caminhos ou portas, pois ele pode criar uma rota direta e oculta até a sua casa. Se você quiser manter o bambu, desbaste-o consistentemente, remova as folhas do chão, corte os colmos mortos e mantenha distância das passagens. Você verificaria hoje se ainda consegue ver o chão sob o bambu? Top 5: Zimbro Juniper. O zimbro parece bem cuidado, é robusto e perene, mas seus galhos densos e próximos ao chão podem dar às cobras exatamente o que elas procuram. Um abrigo sombreado e estável que permanece o ano todo. Por que isso é tão perigoso? Porque no verão você não vê o que acontece por baixo, e no inverno o esconderijo continua lá. Você já tentou olhar sob um zimbro e percebeu que mal consegue ver através dele até o chão? É exatamente ali que costumam se acumular folhas velhas, agulhas secas e umidade, especialmente se o arbusto estiver perto de muros ou cercas. Essa mistura de proteção e ar fresco do solo é ideal para que as cobras se escondam e regulem sua temperatura corporal. Mais crítico ainda, o zimbro é frequentemente usado como planta de bordadura, ou seja, justamente em locais onde as pessoas passam constantemente sem notar nada. Se pequenos animais de rapina, como lagartos ou ratos, encontrarem refúgio ali, o arbusto se torna uma zona de caça. Você não precisa remover o zimbro, mas deve elevá-lo, podar os galhos inferiores, limpar o chão embaixo dele e criar uma lacuna visível para que nenhum animal possa entrar sem ser visto. Não seria essa a poda mais fácil do seu ano? Top 6: Mamona, Castor Bean Plant. A mamona parece exótica, de crescimento rápido e espetacular, mas é justamente sua estrutura que pode dar às cobras um refúgio perfeito. As folhas grandes e palmadas projetam sombras profundas e mantêm o ar mais fresco por baixo, enquanto o solo costuma permanecer úmido. Por que isso é problemático? Porque as cobras não buscam apenas abrigo, mas também locais onde possam ficar sem serem perturbadas e controlar sua temperatura. Você já viu como, sob folhas gigantes assim, se forma um pequeno quarto próprio, quase como um telhado? Quando a mamona está em grupos ou perto de outras plantas, criam-se corredores ocultos. E se restos de folhas e plantas ficarem na base, a área se torna um tapete silencioso e protegido. Além disso, nessa zona úmida e sombreada, os insetos se sentem bem. Os insetos atraem sapos, e os sapos, por sua vez, são presas para cobras. Assim, cria-se uma cadeia que você nem pretendia. Se você quiser manter a mamona, mantenha a área do chão limpa. Remova as folhas regularmente. Corte as folhas que pendem muito baixo e não a coloque diretamente em caminhos ou áreas de descanso. E verifique honestamente: você consegue ver o chão ao redor da planta ou ele está completamente escondido? Top 7: Pachysandra. A pachysandra parece uma cobertura de solo inofensiva, mas é justamente aí que reside o risco. Ela forma um tapete baixo e denso, sob o qual as cobras se tornam praticamente invisíveis. Por que isso é tão traiçoeiro? Porque por cima você só vê o verde viçoso, enquanto por baixo cria-se um espaço vazio fresco e úmido. Você já caminhou sobre uma forração e pensou: não vejo o que está embaixo? A pachysandra ama a sombra e costuma crescer sob arbustos ou árvores, ou seja, justamente onde já chega pouca luz. Essa combinação de abrigo permanente e umidade torna fácil para as cobras se esconderem durante o dia
e saírem para caçar à noite. E onde há forração, muitas vezes também há insetos, pequenos lagartos ou até ratos, porque eles encontram proteção ali. Exatamente isso atrai as cobras, sem que você pretenda. Torna-se especialmente crítico quando a pachysandra chega até as paredes da casa, escadas ou terraços. Então cria-se uma conexão oculta diretamente para perto de você. Se quiser mantê-la, mantenha uma faixa de borda limpa, desbaste-a, remova acúmulos de folhas e crie linhas de visão abertas. A regra é simples. Se você não consegue ver o chão, algo pode se esconder ali. Se você levar apenas uma coisa consigo, que seja esta. As cobras não vêm por causa de plantas ruins, mas sim por causa de sombra, umidade e presas. Olhe hoje para o seu jardim e remova os cantos escondidos. Se isso te ajudou, curta o vídeo e se inscreva no canal.